Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMM! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Gabi Antunes, cofundadora da comunidade do Fala aí. E para quem ainda não conhece o nosso podcast, é aqui que a gente revela os bastidores de Product Marketing na prática. O que deu certo, o que deu errado e o que ninguém conta nos eventos. E aí, antes da gente começar, temos um recado muito importante. Este episódio tem patrocínio da MoEngage, plataforma de insights, de engajamento, que ajuda empresas a criarem experiências personalizadas em escala, tanto em app quanto em sites. Se você quiser saber como aumentar a conversão, retenção e engajamento, é só acessar o site da MoEngage e conhecer um pouquinho mais. E agora, voltando para o nosso tema do podcast, hoje a gente vai falar de um universo que promete transformar mercados inteiros, mas que ainda gera curiosidade e até incertezas em quem trabalha com o mercado mais tradicional. Por isso, o tema de hoje é como é atuar em Product Marketing para produtos de blockchain e Web3. E para isso, a gente tem uma convidada muito especial que tem vivido esse futuro na prática há mais de 3 anos trabalhando no mercado Bitcoin. Lari, obrigada por topar esse bate-papo. E o que você acha de dar um oi aí pro pessoal? Oi, Gabi. Oi, PMMs. Agradeço demais o convite. Tô muito feliz por estar aqui no Fala aí, PMM, que eu já acompanho, já admiro. É um prazer enorme poder trocar uma ideia com vocês sobre o universo que eu sou apaixonada, que é a blockchain, a Web 3.0, e desvendando como é ser Product Marketing aqui, né? Então, eu sou a Larissa Menezes. Eu estou à frente de iniciativas de marketing de produto no mercado Bitcoin nos últimos 3 anos e meio, fazendo essa ponte entre o mercado financeiro e a nova economia digital. Então vamos que o papo de hoje promete. Bem, então, já que você deu a deixa, bora explicar um pouquinho, pelo menos para a gente tentar aqui, em um tweet, o que é blockchain e o que é Web3? Eu gostei do desafio de ser em um tweet. Então é muito bom, vou tentar ser o mais didático possível, né? São temas um pouco complexos, mas eu falo que blockchain, ela é um grande caderno de anotações digitais. A gente chama blockchain de caderno digital, de cartório digital. Quando a gente vai traduzir blockchain, é uma cadeia de blocos. A tradução literal dela é isso. O que isso significa, né? Então, a gente está falando de um banco de dados que ele é descentralizado. Então, uma das principais características da blockchain. Então, diferente de ter um banco de dados ali, que um banco, por exemplo, é detentor, ou que o próprio cartório, que é uma empresa por trás, tem a detenção desses dados, a blockchain é essa forma de ter os dados descentralizados, em que cada pessoa que faz uma transação dentro da blockchain, ela tem uma cópia, né, desse mesmo documento, fazendo com que seja extremamente transparente, né? Então, também outra característica da blockchain. Então, ao invés de ter uma empresa única que tem a detenção dos dados de transação que estão registrados na blockchain, ela é descentralizada e todo mundo que transaciona ali tem uma cópia, consegue ver com transparência o que está acontecendo dentro da blockchain. Quando eu falo de Web 2.0, ela nada mais é como a internet no modo que a gente conhece hoje, né? Como plataformas. Então, hoje a nossa internet, a gente olha assim para a internet e a gente só vê as big techs, né? Então hoje eu tenho Google, eu tenho Meta, que são detentores dos meus dados, né? Eu uso as plataformas, mas eles que detêm os dados. Quando eu vou para o Web 3.0, o principal conceito de diferenciação entre os dois é que a própria pessoa ali que gera os conteúdos, né? A própria comunidade em si, ela é detentora desses dados também, através de carteiras digitais, sem depender de intermediários. Então é o próprio usuário, o próprio criador, como detentor dos seus dados, como detentor do que ele está fazendo ali na internet, diferente de hoje em dia, que os dados ficam nessas big techs, né? Então, tudo que a gente transaciona hoje ali, né, troca nas redes sociais, tem domínio de empresas grandes por trás. A Web 3.0 é diferente, é descentralizada. Perfeito. Olha, o desafio foi cumprido, tá? Porque eu entendi bem, eu espero que o pessoal também tenha entendido, porque é um tema mais complexo mesmo de explicar, ele não é um tema fácil, mas ele é um tema interessantíssimo. Então, até quem quiser saber mais detalhes, a gente vai falar um pouquinho mais no podcast, mas eu super recomendo porque ele é um mercado encantador, eu diria, porque você vê muita possibilidade, muita coisa que dá para fazer, e acho que os mercados têm ainda muito que aprender com essa parte, né, de blockchain. Total. É uma mudança também, de certa forma, cultural, assim, sabe? Na forma de pensar. Hoje eu sei que parece um pouco abstrato quando eu falo, né? Mas como que vai ser descentralizado, né? Tem diversos desafios que a gente ainda precisa passar, mas quando você entende, é um negócio muito revolucionário, né? E eu falo também, para começar o podcast aqui, que a pessoa fala, não, eu não vou escutar até o final, porque eu não vou entender o que é isso. Quando a gente fala dessa parte mais técnica da blockchain,
eu gosto sempre de fazer um paralelo, que até a minha que é outra PMM do mercado Bitcoin, ela sempre fala, eu não preciso entender como o Bluetooth funciona pra conectar meu microfone aqui pra gente estar fazendo esse podcast, né? Então, calma aí que durante o papo eu acho que a gente vai descomplicando aqui com pautas mais do dia a dia e desafios do dia a dia. Então, se você não entendeu nesse primeiro momento, fica com a gente até o final, que a nossa missão vai ser você entender um pouco melhor isso na prática. Perfeito. É aquele meme, né? Ah, você vai entender sim. Então fica aqui com a gente que você vai entender até o final. Pelo menos se a gente criar uma curiosidade, eu acho que o nosso papel aqui ele já tá mais do que cumprido. Concordo. Bom demais. E então, agora que a gente fez esse contexto e a Lari deu ali a letra já pra gente começar. Quando a gente fala da tua experiência, Lari, você atuava no setor financeiro e aí a gente pode dizer que é um viés mais tradicional de PMM. Porque PMM vai ser PMM independente ali da indústria, claro. Mas depois você fez essa transição para uma vertical que ela é bem inovadora, como a gente comentou um pouquinho. Então, você pode me comentar mais o que te levou para esse mundo de blockchain? Tem alguma skill da Web 2, que no caso é a web aqui dos mortais, da maioria dos mortais, que foi essencial nessa ponte com a Web 3? Com certeza, Gabi. Olha, foi uma mistura de curiosidade com uma sensação de, tipo, o futuro tá acontecendo agora e eu preciso fazer parte disso, assim, sabe? Eu gosto de começar esse papo falando que eu já passei por bancos, né? Só que quando a gente olha o mercado financeiro na forma como ele é hoje, mundialmente falando, ele já é um mercado centenário. É um setor ali que tem muitos e muitos anos. Quando a gente olha para o setor cripto, para esse setor mais descentralizado, a nova economia, a gente vê que é algo muito recente. A cripto surgiu da forma que a gente conhece hoje há menos de 20 anos, foi em 2008. Então, uma das coisas que mais me motivam de estar no dia a dia trabalhando com isso é realmente ver que você está atuando num setor que ele é novo globalmente. Então, a gente não está falando de realmente mais uma fintech num setor já estabelecido, né? A gente está falando de um setor que, para o mundo, né, para a humanidade, ele é muito novo. Então, isso já foi uma picadinha, assim, que me picou. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer parte disso. Então, eu já vinha do mercado financeiro tradicional, né, como você disse. E ali a gente vê PMM com uma estrutura, principalmente quando a gente olha para o setor, né, com uma estrutura um pouquinho mais focada, um pouquinho mais parruda, né? Então você vê, eu vou olhar para os funis, né? Desde o awareness até a conversão do produto. A gente já tem ali um mindset, digamos assim, um pouco setado de como é atuar com marketing de produto dentro de um setor que já está aí estabelecido, né? Quando a gente vem para cripto, é isso que eu falei, né? Então ainda está muito em construção. A gente ainda não tem, assim, uma pessoa que seja extremamente especialista. É impossível. É muito legal quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente já tem que assumir que a gente é ignorante, assim, e que a gente não vai saber das coisas e que as coisas vão mudar mesmo. Então, eu acho que essa é uma grande diferença que tem de um e de outro, né? Então, às vezes eu consigo aplicar no mercado tradicional alguns frameworks que a gente vê, eu consigo fazer um mapeamento do setor que ele não vai mudar tão rápido, né? Num curto período de tempo. Agora, as coisas aqui, elas são exponenciais, né? A mudança, ela é exponencial. Só que uma coisa que o PMM faz no mercado tradicional, já traz, assim, esse skill que vai ser de muita valia na Web 3.0, é a tradução de produtos complexos, né? Então, o PMM, ele tem esse papel, né, de ser esse tradutor, de mostrar para o mercado o que o meu produto faz da forma que só ele faz, trabalhando em storytelling, posicionamento, mensagem. E quando eu chego na Web 3.0, que eu vou ter que traduzir esse CryptoCase, a gente realmente consegue fazer isso com uma certa facilidade, se a gente já tem esse skill muito bem estabelecido, por mais que esteja lá na Web 2.0, e aqui ele vai ser essencial, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, mas esse skill de traduzir o que o produto faz, ele vai estar muito presente no seu dia a dia, sendo PMM aqui na Web 3.0, e qualquer que seja a web, né, que eu acho que é a nossa espinha dorsal de atuação, ela vai estar muito presente neste novo setor. Perfeito, Lari. E fazendo a comparação, seria, claro, a tradução, ela tá ali presente em todos os setores, mas lembra muito também os produtos de software. Então, se a gente fizer um paralelo com o mercado mais tradicional, sim, os produtos de software, eles são mais complexos de serem traduzidos. Então, acho que é o mais próximo que a gente teria na Web 2, pelo menos para fazer esse comparativo. Concordo muito, assim, acho que o PMM que trabalha muito no SaaS, assim, sofre um pouco disso, né? E como que eu posiciono, como eu faço as pessoas entenderem, né? Como que eu acelero essa adoção. Então, aqui são dilemas, todas essas
essas perguntas que eu joguei aqui são dilemas que eu enfrento no dia a dia, né? Como que eu vou explicar? Às vezes a pessoa, ela quer ser educada, mas não necessariamente é um curso, sabe? A gente às vezes atrela a educação, né? Eu vou explicar como meu produto funciona, eu vou dar um curso, né? Eu vou educar de certa forma, mas como exatamente as pessoas querem ser educadas? Então a gente começa a entrar nessa complexidade, com certeza você fez um paralelo ótimo. É isso, a gente vai trazendo aqui os exemplos também para o pessoal também estar mais acostumado. E Com certeza. falando a verdade, né? Lançar qualquer produto já não é uma tarefa fácil. Agora, imaginar esse cenário que você trouxe de comunidade, essa mudança que ela pode não ser a longo prazo, mas ela vai ser mais rápida do que talvez nos mercados que a gente atua. Tem a parte de regulação, tem a parte de compliance, tudo isso em um ambiente que muda também. Então, a gente falou ali das mudanças. Quais são as principais diferenças que você enxerga em fazer um lançamento para Web3 e um lançamento tradicional? E aqui eu vou falar do âmbito do próprio GTM quanto do próprio PMM, tá? E eu falo que quando a gente vem aqui para esse universo, resiliência não vai ser só mais uma palavra bonita no currículo ou realmente no processo seletivo, sabe? Ah, no que você é bom, eu sou resiliente. Aqui, gente, é vivendo na prática. Você realmente precisa ser muito, muito resiliente. E isso falando desde do âmbito profissional, você como PMM profissional, até do âmbito do seu próprio go-to-market, sua própria entrega ali, ela precisa ser elástica, ela vai precisar de ser resiliente. Por quê? A gente hoje vive num contexto, né, o mundo bunny aí que falam, nem é mais VUCA, né, é bunny, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Dentro da Web 3.0 é o mundo bunny exponencial. Porque eu acho que traz muito isso que eu falei, né? Ainda tá em construção, não existe especialistas. Tem um processo, gente, que tecnologia, normalmente, ela tem um pouco desse viés, né? Que ela lança e depois a regulação acompanha, né? Depois a regulação vem acompanhando e ditando ali o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Tecnologia, ela tem um pouco disso. Você joga primeiro e depois o regulador vem entendendo o que é aquilo, né? Eu acho que dificilmente a gente vê o papel oposto, né? Primeiro o regulatório tá 100% e depois nasce o produto. O produto de tecnologia não é bem assim, né? Então hoje a regulação, ela ainda não tá pronta. E eu não tô falando só de um âmbito Brasil, eu tô falando de um âmbito mundial mesmo. As coisas, elas estão mudando. Então, quando eu falo de trabalhar em Web 3.0, em blockchain, é esse mundo bunny exponencial. Dito isso, você muitas vezes no seu dia a dia, você vai estar lá, vai estudar tudo sobre o setor, vai fazer a sua lição de casa, vai mapear mercado, vai definir público-alvo, vai alinhar com os 10 times de stakeholders que você tem, vai fazer tudo bonitinho, aquele zelo pelo seu GTM. E um belo dia você pode acordar com uma determinação do Banco Central, que colocou lá um edital, que publicou, e você ter que pegar todo o seu GTM que você construiu com base em outras diretrizes e ter que rever. Ou às vezes o seu produto ele cai de prioridade e você pega o trabalho às vezes de 1 mês, 2 meses e tem que engavetar de certa forma. E isso é muito engraçado porque fazendo um paralelo com o mundo de produto, né? Sempre falam, você não pode se apaixonar pelo produto, você tem que se apaixonar pela solução. E aqui pro PM é a mesma coisa. Você não pode se apaixonar pelo seu GTM. Você tem que se apaixonar por esse dinamismo que é o mercado. Você tem que entender que realmente a gente está construindo a muitas mãos aqui. E você partir, né, desse pressuposto ali de que a única certeza que você tem é que as coisas podem mudar. E que às vezes você vai pegar um GTM que você está trabalhando há meses de forma muito dedicada e ter que, de certa forma, engavetar, para às vezes atuar em alguma coisa que você vai ter que lançar em 3 dias porque é uma pauta regulatória que surgiu e você vai precisar lançar. Então, esse dinamismo, esse desapego, essa resiliência, ela vai ter que realmente estar no seu dia a dia, de verdade. Não dá pra ser, senão você sofre muito. Você não consegue evoluir de certa forma. Você acha, putz, é trabalho jogado no lixo? Eu mudei, assim, acho que no começo você tem um pouco dessa sensação, até desse luto, né? Nossa, mas o meu trabalho que eu dediquei. Só que a gente sempre vai ser aprendizado, assim. É muito engraçado, porque por mais que isso aconteça algumas vezes, quando você parte para um segundo go-to-market, que você coloca essa carta na mesa, que isso também pode acontecer, você já aguça outros olhares, você já deixa o seu go-to-market mais elástico para ele ser adaptável caso o contexto mude. Então, eu falo que PMM para atuar, e a diferença desse GTM mais tradicional para o GTM da Web3 é trabalhar de verdade o desapego, assim, a resiliência, porque a única certeza que você tem é que vai mudar, e que hoje o seu produto pode ser a bola da vez, e que amanhã alguma coisa no mercado mudou e vai ser outra coisa. Tem dias que você vai ter 1 mês para trabalhar no go-to-market e tem dias que você vai ter 3 dias, sabe, para trabalhar no go-to-market.
Então eu acho que essa é a principal diferença, assim, muda muito e muito rápido. E você tem que acompanhar isso, e suas estratégias como marketing de produto tem que também acompanhar isso. Não é só o produto, mas você como PMM também começa a desenvolver essa elasticidade nas suas entregas. Excelente ponto. E você trouxe aqui a palavra-chave, que é desapego. PMM tem que ser resiliente, a gente fala muito sobre isso, a gente já abordou em outros episódios, mas é o que a Lari comentou de ser uma resiliência ao cubo e tá preparado. Então, assim, ser desapegado e também tá disponível ali para acompanhar esse mundo que é muito dinâmico. E não é fácil. Se a gente sofre aqui na Web 2, na Web 3 é uma loucura. É muito dinâmico, muito mesmo. Também, pelo menos quando eu trabalhei na Web 3, e aqui tá um fun fact sobre mim, que é uma coisa assim que é muito difícil até colocar em palavras, porque muda muito, ao mesmo tempo que as pessoas engajam bastante. A Lari comentou, ele é um mercado novo, mas quem está inserido nesse mercado acaba estando muito presente, querendo ter participação ativa o tempo inteiro, não é só, vou participar, não, eu quero participar sempre. Então, acho que esse é um dos pontos também que mais pegam quando a gente olha para esse mercado. E aí, se também... Total, né? Pois é. Até te complementando, assim, eu acho que o segredo de você conseguir passar isso com leveza é você se apaixonar pelo maior mesmo, sabe? Que tá acima disso. Então, eu acho que é o que a gente falou um pouquinho aqui no começo, é você tá construindo uma coisa nova. Então, sempre, gente, sempre vai ter aresta para arredondar, assim. É difícil, às vezes a gente pega aqui no mercado Bitcoin algumas discussões e a gente fala, nossa, mas isso que a gente tá entregando tá no estado da arte? E muitas vezes a gente chega à conclusão que é quase impossível você entregar uma coisa que esteja no estado da arte nesse universo, porque é isso, é muito, muito, muito mutável. Então, a minha dica para quem quer atuar nisso é realmente se apaixone pelo problema, que a solução em si, que esse setor veio resolver. Porque se você apaixonar pela sua atuação, pelo seu entregável, vai ser um pouco sofrida essa jornada, sabe? Então você tem que sempre fazer esse zoom out, assim, olhar para o macro, olhar para o setor, olhar mundialmente falando, e menos para o micro, da sua atuação, da área de marketing ou só da área de produto. Você tem que realmente se engajar com esse macro, porque se você ficar no micro, de verdade, gente, é resiliência, é saber que as coisas não vão ficar do jeito que muitas vezes você almejou, você idealizou. Então, o caminho ele é um pouco sofrido, assim. Então, olhem pro macro. Essa é a minha dica. Perfeito, e isso vale para todo mundo, gente. Vamos olhar para o macro porque é importante. E estando nesse mercado que ele é tão dinâmico, ao mesmo tempo que assim, ele é novo, tem gente que está querendo entrar agora, tem gente que está querendo saber mais sobre. Acredito que educação vai ser um dos pilares-chave. E o que você acha, Lari? Como que você equilibra a parte de educação no mercado com, ao mesmo tempo, também adoção, porque somos cobrados por isso, e resultados reais? Você acertou em cheio, Gabi. Muito legal esse fun fact da Gabi já ter atuado na Web 3.0, né? Então ela tá fazendo perguntas assertivas aqui, pessoal. Gente, na Web 3, especialmente quando a gente fala no Brasil, educação é uma coisa muito complexa, né? Principalmente aplicando aqui ao setor financeiro. Então, é muito engraçado, né? Que quando eu falo, nossa, como que eu vou acelerar a adoção de produtos financeiros que estão hoje em blockchain Web 3.0? Quando eu vejo um gap educacional, principalmente no brasileiro, de educação financeira básica. É isso. Né? Então, como que eu explico que um produto financeiro, como ele funciona, sendo que nem o produto financeiro tradicional, as pessoas no fundo sabem como funciona. E aí a gente pega educação, né? Trazendo um pouco até do que a gente já começou a falar. A gente às vezes atrela muito educação com curso, com leitura e questões aprofundadas. E a gente aqui ficou durante anos também pegando essa porta e esse caminho. Então vamos fazer um curso em que eu explico o que é blockchain. Vamos fazer um curso em que eu explico o que são esses produtos financeiros. E a gente vendo que não era isso que as pessoas queriam, sabe? E a gente nunca foi com esse apelo, né? A gente, inclusive, se posiciona de uma maneira ao contrário a isso, né? Invista em Bitcoin e fique milionário. Não é sobre isso, não é o tipo de educação vendedora, assim, que a gente quer dar, sensacionalista, pra realmente ter clickbait e as pessoas comprando o curso, né? Que é um pouco, às vezes, da lógica de infoprodutos aqui, né? Você coloca esses apelos muito chamativos e pra vender, de certa forma, um curso. A gente nunca quis se posicionar dessa forma, porque a gente quer realmente vender o que é, né? Vender a verdade ali, vender como que é a educação financeira, fazendo os seus aportes recorrentes, como que você monta a sua carteira de investimento. A gente quer
quer ir por esse lado. E a gente, cara, não é isso que pega a atenção das pessoas. As pessoas não querem ser educadas por um curso. E de certa forma, fica também essa coisa apartada, né? Então, só com um curso que a pessoa vai fazer a adoção ao meu produto, como que eu caso essas duas coisas? Da pessoa realmente fazer o curso e já ir adotando o produto, né? Como que eu reporto isso pro negócio? Não, eu tô dando um curso aqui, por enquanto eu não vou ter vendas. Não tem como, né? A gente realmente não tá atuando no terceiro setor, né? Em que tem um outro viés, assim. A gente tá realmente numa empresa que precisa da receita e a gente sabe o quanto que o PMM ele é cobrado por isso também. Por reportar pelo sucesso do produto, por receita, por vendas, né? Tudo junto e misturado. Então, o que a gente identificou aqui no MB, sabe? Para balancear esses dois contrastes. Que a educação, ela precisa estar na jornada de adoção do produto. Eu não tenho que terceirizar para o usuário, para o cliente, que ele faça um curso, que ele leia um artigo super aprofundado no blog, que ele baixe um e-book, que ele vai tomar a decisão dele de compra e investimento aqui e depois ele só vai entrar no meu aplicativo para investir. Eu coloco a responsabilidade dele, né? Dele tomar toda a decisão e só entrar aqui no meu app para fazer o investimento. Então eu parto do pressuposto que a decisão dele já tá tomada lá fora e que ele só entra aqui dentro para executar. E isso a gente errou durante muito tempo. E a gente tá agora realmente arrumando isso. Então eu contava que o meu usuário ia ler o e-mail até o final e que lendo o e-mail com todas as informações até o final, ele só ia clicar no call to action para executar. Gente, não é assim que as pessoas tomam decisão. Fala pela gente mesmo, né? A gente entra em aplicativo, às vezes, de e-commerce. E eu pesquiso em um, pesquiso em outro. E eu vou lá tentando com que o aplicativo me ajude a decidir qual eu compro, quando, por quanto. E a gente tá fazendo esse movimento oposto agora. Então, a jornada de produto, quando a pessoa entra no aplicativo do mercado Bitcoin, que ela vê um produto de investimento, ela tem que clicar ali naquela vitrine que eu usei para chamar a atenção dela. E depois disso, ela passar por uma jornada explicativa. Ela vem ali explicando o que é essa tecnologia, por quê, quais que são as vantagens, qual que é a diferença de eu investir numa renda fixa tokenizada e numa renda fixa do mercado tradicional. Como que eu faço a composição da minha carteira? Qual que é o meu perfil? Isso precisa estar na jornada de produto mesmo, de tech. Eu não posso trabalhar como coisas apartadas. Você vai lá, vai consumir um curso do marketing, vai consumir uma peça de comunicação do marketing, vem aqui no produto só para executar. Isso não funciona, gente. Então, a educação, para balancear esses dois pontos, ela tem que estar na jornada de adoção do produto. O meu go-to-marketing, ele às vezes vão ser palavras que eu vou chamar a atenção para jogar essa pessoa para dentro da jornada, para ela entender a proposta de valor fora ali, né, no meu GTM, quando ela entra na jornada, ela ter esse processo educacional que vai ajudar ela na decisão de compra, na decisão de conversão, de investimento aqui no nosso caso. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando numa reflexão que é praticamente como se o funil de marketing na indústria de blockchain ele fosse comprimido. Então, é tudo ao mesmo tempo, ele é uma coisa cíclica. Eu sei que já tem visões também que falam sobre ser cíclico e não ser mais em funil, mas se a gente fizer esse paralelo, ele acaba sendo tudo junto, porque a educação ela vai estar ali no meio, ela não vai ser mais, não, vamos trabalhar agora topo de funil e depois a gente vai se aprofundando, acaba não tendo tanto isso. Perfeito. E a gente aqui também, né, Gabi? Tanto nesse mundo a gente sabe, gente. O tanto de notícias que saem sobre cripto na mídia são muito negativas, né? Ninguém fala assim, não, a blockchain conseguiu tirar X intermediários de uma cadeia aqui de emissão de um título de investimento e passar um investimento maior, uma rentabilidade maior para o investidor. Isso não é notícia, né, gente? Isso nunca vai ser notícia. A notícia é realmente do shake dos bitcoins, do bitcoin atrelado à lavagem de dinheiro, ou algo nesse sentido, assim. Então, a gente não consegue fazer esse funilzinho do awareness até a conversão de uma maneira assim, não, o cliente, eu vou pegar ele pela mão, ele vai passar por todas essas etapas. Tem muita desconfiança ainda. Então, eu preciso fazer com que as pessoas confiem no meu produto, né? Essa é a barreira, assim, número 1, se eu fosse falar de desafio aqui. Fazer com que as pessoas entendam e, consequentemente, confiem. Então, se eu conseguir fazer essa maneira educacional nesse ciclo do produto, e a gente sabe que a jornada do usuário, ela nunca vai ser linear, né? Nunca vai passando essas etapas de maneira linear. Eu consigo aqui uma boa receita para fazer essa adoção ser, de certa forma, acelerada aqui. Então, é isso. É um negócio muito cíclico e que, às vezes, pode entrar e pegar um caminho A, ou, às vezes, pode entrar e pegar o caminho B. Não vai ser linear. Esse que é o grande residual aqui. E é muito interessante mesmo, porque não necessariamente a parte de educação ela vai entrar como entrega de valor em outras indústrias. Ela vai acabar entrando ali no topo, mas depois que você já converteu, você muda teu approach. E aqui não, aqui a gente vê que é uma coisa que você vai precisar entregar
tempo inteiro, que a pessoa, ela precisa confiar na sua marca, ao mesmo tempo que confiar no que ela tá fazendo e criar esse vínculo. E até pra te complementar, Gabi, a gente vê que, assim, é muito diferente, né? Porque aqui, aí eu vou falar do setor financeiro como um todo, né? Aquele papo de que pra educação financeira a gente tá muito distante ainda. Analisando concorrentes e bens de mercado, a gente vê a concorrência ainda tendo que gastar esforços, né? Tá na proposta de valor essa parte educacional. Gente, há algum tempinho atrás, algumas semanas atrás, o próprio Tesouro Direto, que é um título de investimento que teoricamente todo mundo conhece, né? Que é uma renda fixa em que você empresta dinheiro pro governo. Ele tava lançando cartilhas educacionais explicando o que são essas sopas de letrinhas que eu vejo no mercado financeiro. O que é IPCA? O que é CDB, né? O que são todas essas coisas. Então a gente vê que pro setor falando é diferente de eu às vezes vender um produto que as pessoas já veem aquele valor, né? Ou produtos de desejo, né? Que muitas vezes e-commerce atua ali, né? Aqui não, quando eu falo de finanças, principalmente por esse gap educacional que a gente tem como sociedade mesmo, a gente vê até todos os players, assim, tradicionais e Web3 tendo que partir da premissa que a educação vai ser uma proposta de valor, com certeza. A parte educacional no setor financeiro, ela vai ser diferente mesmo, porque a gente não tem isso nem na escola, e aí depois a pessoa ela tem que querer ir atrás dessa informação. E aí a gente sabe que, vamos fazer uma reflexão, né, um pequeno parênteses. Qual foi a última vez que você leu um e-mail até o final? Não sei, só jogando aqui, ou algum material que alguém te mandou. Então você tem que colocar ali no meio da sua jornada, fazendo com que essa pessoa ela consuma de uma forma que não fique também tão escancarada, às vezes, que é uma parte educacional, porque você pode perder ali o interesse da pessoa, mas manter ela engajada. Então é um baita desafio. E além dessa parte de educação, eu percebi quando eu trabalhei nesse setor que a parte de comunidade ela é extremamente relevante. Porque quem adquiriu o Bitcoin, mas a gente pode entrar aqui em outras moedas também, e quem adquiriu isso antes de todo mundo, tem uma paixão, tem uma conexão ali que é inexplicável. Então, a comunidade, ela quer ser participativa e arrisco dizer que lembra muito a indústria de jogos, porque também já tive a oportunidade de trabalhar com essa parte, mas ainda assim eu vejo que o envolvimento das pessoas na parte ali de blockchain que se interessam por todo esse mercado é muito mais participativo. Então, mais uma vez, é uma participação exponencial. E na sua opinião, como que você acha que como que a gente pode valorizar a comunidade sem também tirar pedido? Porque as pessoas, elas querem participar, mas a gente tem que ter um equilíbrio ali para garantir que tá tudo certo. Então, como que você vê que essa presença de comunidade ali em primeiro lugar na prática? A comparação que você fez com jogos é perfeita, assim. A comunidade Web3, ela é investidora, ela é usuária e ela é evangelista, assim. Então, é tudo ao mesmo tempo. É realmente um negócio skin the game de verdade dentro do jogo, assim. Não é uma comunidade passiva, né? Não, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É exatamente isso. Até que aqui no MB a gente tem até uma certa dificuldade, né? O MB, ele nasceu criptomoeda, né? Ele nasceu, chama Mercado Bitcoin. A gente até fez o rebranding para MB, porque hoje o MB ele é um ecossistema de soluções cripto, não tem só criptomoedas. Só que a gente vê aqueles evangelistas lá do começo que pegaram o mercado Bitcoin quando realmente era só Bitcoin, até hoje falando assim, eu estou aqui dentro para cripto, eu sou criptolover, assim, não venha me oferecer produtos de renda fixa, sabe? Às vezes, para esse público aqui, o que eu tenho que falar para eles é que é uma renda fixa em blockchain, usar termos técnicos, que é tokenização, porque é aquele early adopter, assim, que tá em prol da tecnologia, sabe? Então, você fez um paralelo perfeito, assim, com jogos. É uma comunidade realmente muito ativa. E quando a gente fala de comunidade, eu acho que tem dois pontos principais, assim, que pra gente ter em mente como marketing de produto, né? Primeiro, que a comunidade, ela realmente, ela não quer ser só uma comunidade pra ser um saque, sabe? Eu vejo algumas marcas pecando um pouco nisso, assim. A comunidade virou um grande saque que as pessoas podem mandar ali o que quiserem. Você tem seus canais de atendimento, sabe? Não necessariamente você precisa colocar todo mundo junto ali só pra você ver os pontos ali de fricção que o seu produto tem, ou realmente pra tirar esses pedidos ali, tirar essas entraves, essas travas normalmente que tem, né? Que as pessoas acabam reportando ali. Realmente, gente, a comunidade, ela serve como uma relação de transparência entre a empresa e o cliente, né? Pessoas que estão ali
para realmente ser uma porta para você de cocriação da sua solução. Quando você transforma a comunidade num grande saque, normalmente você vai ver comportamentos que vão te encarar também ali como um grande saque tirador de pedido. Eu só quero que você resolva o meu problema de forma individual. Por isso que é importante também você trabalhar o posicionamento, de certa forma, da marca dentro da comunidade, né? E ter essa via de mão dupla. Então, gente, eu vou trazer aqui coisas que eu, como empresa, estou pensando em desenvolver, coisas que eu, como empresa, estou vendo aqui como potencial, e eu quero que vocês me retornem. É uma via de mão dupla. Eu acho que a comunidade, ela se transforma numa tiragem de pedido quando ela fica uma via de mão única. Ou sou da empresa querendo lançar funcionalidade ali dentro da comunidade e só falar sobre ela, então eu só vim aqui para ser mais um canal de lançamento, ou então para a comunidade encarar como tirador de pedido, eu só quero que você resolva o meu problema. O posicionamento da comunidade, gente, precisa ser de cocriação. Quando a gente fala de cocriação, é realmente você ter trocas, você fazer realmente a gestão dessa comunidade. E muitas vezes você entender o que dói e não como você vai resolver aquilo, né? Porque eu sei que as pessoas, elas têm um viés, né? De já pensar na solução. Então, sei lá, eu me incomodo com essa parte do aplicativo, eu acho que tinha que ser assado. A pessoa, ela vai dar aquela primeira ideia que ela teve, que não necessariamente pode ser o melhor caminho pra resolver aquela dor, né? Tem aquela frase famosa do Ford, né? Que ele fala que se ele perguntasse para as pessoas o que as pessoas queriam ali na época eram cavalos mais rápidos. Ninguém ia pensar num negócio de ferro com 4 rodas que fosse andar, sabe? Então, assim, é você ter ali os seus fiéis ali com você, né? Falando pra você o que tá doendo. Normalmente você, de certa forma, fazer essa ponderação de aceitar as sugestões, mas ser um ambiente de troca. E que você deixe isso bem claro. Vocês estão aqui pra serem os primeiros a testarem as soluções, pra serem os primeiros a serem ouvidos, né? Sejam por programas de mini influenciadores dentro da comunidade, embaixadores, coisas desse tipo, mas deixar claro que é um ambiente de troca e não um ambiente unilateral. E isso vale pros dois lados. Para a pessoa que quer que você tire o pedido e para a empresa que acha que só falar sobre ela dentro da comunidade, encarando só como um canal unilateral de comunicação, isso também não vai dar certo. Comunidade é sinônimo de acesso, de transparência e de cocriação. Excelente. Essa parte de cocriação, a gente também consegue aproveitar muito para testar, porque você comentou ali dos beta testers, mas é aproveitar o engajamento dessa comunidade para que eles tragam esses feedbacks, porque como eles gostam, obviamente tem que fazer um filtro, porque vai muito dali do gosto e eu prefiro isso ou não, eu prefiro um botão em tal outro lugar, mas você escutar da comunidade e ter essa oportunidade de ter gente tão disposta a realmente eu quero participar, eu quero me escuta, eu quero trazer aqui meu ponto de vista, isso é muito especial. Então acho que se tem uma comunidade, e também aqui de novo, né, gente, não necessariamente na Web3, mas se a sua marca ela tem uma comunidade, aproveita esse momento para ser uma via ali de mão dupla, como a Lari comentou, para que você possa co-criar e você aproveitar esse engajamento para você trazer ainda mais valor para a solução que você está criando. Perfeito, você tem um ouro na mão quando se trata de comunidade, né, gente? A gente vê muitas marcas, às vezes, que quando precisa testar soluções, tem que muitas vezes vir um custo ali para a empresa, né? Você trazer, ver pessoas, às vezes você tem que dar uma recompensa. Muitas vezes, quando você tem uma comunidade engajada, a recompensa deles já é você deixar eles participarem do processo, sabe? Então, é um negócio, assim, de ouro que você tem na mão. Você vai lançar uma coisa ali de uma pessoa que está extremamente engajada. Normalmente, pessoas engajadas, elas acabam também sendo parte ali do seu perfil de cliente ideal, né? Do ICP. Então, você está testando com a nata, sabe? A sua solução. Então, é ouro que vocês têm na mão. Não transformem. Eu já vi muitas marcas cometerem esse deslize, sabe? De transformar a comunidade em mais um canal de comunicação, em mais um canal de divulgação. Não é esse o conceito. Vocês podem criar um canal de WhatsApp, que hoje em dia tem, para ser mais um canal de divulgação. Quando o assunto é comunidade, é um ambiente de troca e você só vai conseguir ter fiéis aliados ali, né? Clientes muito bem alinhados ali e fiéis a você se você trabalhar essa troca. Então, também é muito legal, né, Gabi, pensar em coisas exclusivas para a comunidade, fazer lançamentos antes para a comunidade, depois mar aberto, fazer essas pessoas realmente se sentirem especiais, assim, você vai ter um grupo de ouro na mão que vai te ajudar a criar um produto ideal. Perfeito, com certeza. E Lari, como a gente gosta de um bastidor, você pode me contar um case que te marcou, seja pela inovação ou seja porque ele deu ruim? Com certeza. E assim, eu vou falar um pouco do meu case queridinho. Hoje aqui no MB, até para vocês entenderem um pouquinho da nossa estrutura de marketing de produto,
Basicamente, tem eu e outra PMM líder aqui. A gente se divide como criptomoeda, esse CryptoLover raiz. Então, isso aqui fica com a Juliana Colognese, que é uma PMM também incrível aqui, que faz parte das nossas comunidades e trocas aqui. Ela fica com essa parte de criptomoeda, tá? Junto com a Ingrid, que também é analista de marketing de produto. E eu fico nessa parte de tokenização de investimentos, que tem muito paralelo com a Web 2.0, e banking também, né? Que é a parte de Pix, produtos bancários, fica comigo e com a Carla aqui também, que é outra PMM nessa estrutura. Eu vou contar pra vocês um case muito aqui da minha área de investimento tradicional, que é da renda fixa digital. Hoje em dia, gente, renda fixa no mercado, quando você investe em um produto de renda fixa, nada mais é do que um empréstimo. Ah, eu tô investindo no CDB do Itaú. Você tá emprestando dinheiro pro Itaú e vai receber ali com juros no prazo que você acordou ali daquele investimento. Renda fixa nada mais é do que isso. É um empréstimo, só que ao invés do banco emprestar dinheiro, é você como investidor emprestando seu dinheiro e recebendo dali um tempo com juros. E a gente aqui no MB tem a nossa renda fixa digital, que nada mais é do que isso. São empresas também que não são atendidas pelo mercado financeiro tradicional, que tokenizam títulos de renda fixa aqui e que a gente coloca na nossa plataforma e você pode investir com muito menos intermediários, com uma rentabilidade um pouco mais alta, muitas vezes muito mais alta do que o mercado tradicional, porque eu cortei um monte de intermediário, já que eu registro tudo em blockchain. Então, como eu registro tudo em blockchain, eu corto aqui, às vezes, assessoria jurídica, outros intermediários que tem para emissão de um título de renda fixa do mercado tradicional. Quando eu entrei no MB, esse produto, gente, se chamava Tokens Lastreados. Pausa dramática. Porque como que eu falo pro meu cliente investir em tokens lastreados? Assim, eu brinco que parecia nome de resfriado, sabe? Ai, com o que você tá? Ah, eu tô com tokens lastreados, sabe? Assim, era muito feio, gente. Não comunicava a proposta de valor do produto. As pessoas, primeiro, não sabem o que são tokens, né? A gente lembra daquele aparelhinho do banco de antigamente, que a gente precisava gerar um token pra acessar o banco, né? A pessoa malemar sabe o que é token. Quanto mais lastro. Lastro é uma palavra muito difícil. Então, tokens lastreados misturou, mas é aquilo, né, gente? Quando o produto nasce lá no time de produto, às vezes vem com esses nomes muito técnicos, né? E que a gente acha que todo mundo vai entender, que vai ficar fácil pra todo mundo. E você fala, meu, esse negócio não vai vender nunca. Como eu viro pra pessoa, né, gente? A gente vende dinheiro. Como eu viro? Pega o seu suado dinheirinho e coloca em tokens lastreados. E para produto vai fazer todo sentido. Eles vão jurar que esse é o melhor nome, a gente precisa ir com ele para mercado. Com certeza, gente. Olha, o PMM sofre nesse quesito, né, galera? O nome, ele nasce lá com o time de produto, pro time de produto faz super sentido. Ele jura que vai fazer sentido pra todo mundo e você fala, cara, isso não vai dar certo. Então, em uma reunião que a gente teve aqui num grande brainstorm, a gente falou, cara, a gente nada mais faz do que uma renda fixa. Eu não posso chamar de renda fixa por questões regulatórias. Só que o que a gente faz é uma renda fixa digitalizada, uma renda fixa digital, tokenizada, em blockchain. E aí a gente faz todo um rebranding do produto para renda fixa digital. Que aí a gente já começa a fazer os paralelos, né? O grande segredo aqui, trabalhando na Web3, muitas vezes é fazer paralelos do que as pessoas já conhecem na Web 2.0. Então, eu chamar o produto, a gente fez um grande rebranding aqui, começamos a chamar o produto de renda fixa digital, não mais tokens lastreados, mudamos identidade visual, mudamos apelo, realmente a gente posicionou o produto. A gente pegou os diferenciais que só o nosso produto tem, principalmente de rentabilidade, e colocou isso de forma escancarada para as pessoas, né? Começou a comunicar realmente, posicionar a categoria no mercado, a categoria de renda fixa digital no mercado. E a Engab foi um case assim de sucesso. Hoje, renda fixa digital, né? Depois de 3 anos nesse desafio, ela é a segunda maior linha de receita aqui do MB. Então, o MB ele nasce criptomoeda, só que hoje ele é um ecossistema de soluções financeiras com base em cripto, né, com base em blockchain, e hoje é a nossa segunda principal linha de receita. A gente tem mais de 50 escritórios de investimento parceiros aqui, que distribuem os nossos produtos. A gente tem mais de 100 mil clientes que já investiram em renda fixa digital. Então, a gente viu a adoção do produto ser acelerada quando a gente começou a fazer esse paralelo. Não adianta eu pegar 2 termos que as pessoas não conhecem, que as pessoas não sabem o que são, num setor que a pessoa já tem um preconceito, né? Porque ela foi realmente recebendo informações muito negativas sobre isso. Quando a gente mudou essa chave, a gente viu realmente o produto acelerar a curva de adoção. O mercado ainda tem muito potencial, inclusive, que estão aqui nos ouvindo, que gostam do mundo de investimento. Olhem para a renda fixa digital, porque de verdade, não é fazendo jabá aqui, tá, gente? De verdade, mas é um negócio muito revolucionário mesmo. Já tem outros players no mercado fazendo isso e tudo mais, já tem opção de investimento muito mais rentável quando a gente olha para a renda digital. Então, o produto, ele mudou da água para o vinho, assim, o feedback foi unânime. Agora eu entendi o que vocês estão fazendo, não na
na época que era tokens lastreados. Teve uma época também que se chamava Digital Asset. Aí a gente, meu Deus, nome em inglês, pelo amor de Deus, Digital Assets, as pessoas não sabem o que é asset, aí você bota um digital, sabe? Então, quando a gente fez essa mudança de chave, foi surreal aqui a escalabilidade. Muito bom, Casey. E aí também entra essa habilidade de conhecer o mercado, conhecer o cliente. O cliente do mercado tradicional financeiro pode ser o mesmo cliente do mercado ali de blockchain para investir também na parte de rendas digitais ou então em moedas, em tudo. Então você tem que fazer esse paralelo, porque você não está criando uma pessoa nova que vai investir só em blockchain. É a mesma pessoa. Então você precisa entender, precisa fazer com que... falar a mesma língua do cliente. Fazer essa tradução e fazer esse paralelo. Isso é muito importante. Exatamente. Além disso, né, gente, a Lari contou aqui um case que deu muito bom. E todos esses cases, eles geram aprendizados que são valiosíssimos. Acho que tanto ali na parte, né, ou o nome não deu certo. Vai que esse case que a Lari estivesse contando, ele tivesse dado ruim. Porque mantiveram ali um nome que às vezes não estava ressoando tão bem com a audiência. Independente disso, vamos tentar sempre olhar por esse viés de aprendizado. Porque o que aprendemos hoje? Não vamos chamar, né, de digital asset. Não vamos chamar de tokens lastreados. Vamos chamar de uma coisa ali mais simples, de algo que faça sentido com a nossa audiência. Então, sempre prestar atenção nesses aprendizados para que a gente consiga replicar em outros lançamentos. E Lari, se algum dos nossos ouvintes estiver pensando em migrar para o mundo de blockchain, a gente mencionou algumas, né? Mas o que mais? Quais são as outras habilidades? Quais conteúdos as pessoas podem começar ali para consumir? Por onde que começa? Bom, a gente falou um pouquinho de resiliência, então não vou chover mais no molhado. É realmente um mercado que ele vai exigir humildade intelectual, assim, você não vai saber tudo. Juro, eu acho que para qualquer mercado, viu, gente? Se eu fosse dar uma dica assim geral, parta sempre do pressuposto de que você não sabe. Eu acho que pro nosso papel de marketing de produto, muitas vezes você assumir esse papel de que eu não sei, eu vou perguntar, ele é muito importante, gente, assim. Isso, muitas vezes, a pessoa às vezes vai te explicar uma coisa e fala assim, cara, é isso, a proposta de valor do produto tá aí, eu não sabia, tava muito técnico pra mim. Então perguntem, parte sempre do pressuposto dessa humildade intelectual, que eu acho que é muito importante pro nosso papel de atuação independente do mercado, tá? Além disso, Gabi, eu diria assim, muito forte a parte de storytelling, influência. Então, você realmente saber contar uma boa história, você trazer isso, sabe? Muitas vezes fazer essa tradução também até do seu próprio entregável, né? O que você fez, que impacto que aquilo gerou e qual habilidade você utilizou. Então, esse poder de fala, realmente, ele vai ser muito importante, de influência. Um outro ponto que eu também falo que os PMMs, de modo geral, precisam ter e que aqui vai fazer muito sentido também é essa visão de ecossistema, essa visão 360 que a gente exerce aqui na nossa atuação. Entender que o seu produto, ele não vive sozinho, que ele não é a última bolacha do pacote no mercado. Ah, eu não tenho concorrente. Cara, volta, faz de novo o exercício, porque às vezes você pode não ter um concorrente direto, mas concorrentes indiretos você com certeza tem. Substitutos. É isso, às vezes a gente não sabe. Aí quem às vezes pode competir com a Netflix? Gente, às vezes o Parque Ibirapuera, porque pro usuário vai ser muito mais vantajoso às vezes ir pra um parque do que, por exemplo, sentar e assistir Netflix. Então, assim, você partiu do pressuposto que não tem concorrente, volta, faz de novo o exercício. Então, essa visão de ecossistema, essa visão 360, você conseguir dar esse zoom out e fazer as correlações, os nexos, vai ser uma habilidade muito, muito importante. E a parte também de skills de comunicação, de marketing, sabe? Às vezes, gente, um pulo do gato também que eu falo aqui pra vocês é o seguinte: entender o técnico do produto vai te ajudar a fazer essa tradução que o PMM precisa. Quando eu entrei no MB, eu já tinha passado pelo setor financeiro, mas eu não tinha passado por investimentos. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei foi fazer o CEA, que é um curso de especialista de investimento, que aí você pode virar assessor de investimento e recomendar investimento. Eu não tinha pretensão de virar assessor de investimento, mas eu fiz o curso para entender todos os produtos financeiros e saber como eu podia fazer o paralelo do mercado tradicional com o mercado de blockchain. Então, isso é muito importante também, sabe? Você saber, às vezes, o técnico do produto, você não vai contar o técnico pro cliente final, você vai traduzir. Só que para você, como profissional, vai ser muito importante. Então, também é uma dica que eu dou. E aí, por onde começar, né, Gabi? Assim, por onde que eu começo? Entendi, Lari. Por onde que eu começo? Vou falar bem a verdade? Skin in the game. Começa a usar os produtos.
Eu posso falar pra vocês, com certeza também, né? Consome, gente. Blog do MB tá aí. O Twitter, ele é uma grande rede social que os crypto lovers, assim, eles são muito assíduos no Twitter. Tem blog, tem no YouTube. Se você entrar no YouTube do Mercado Bitcoin, vai ter uma playlist lá falando de tokenização, falando de cripto, por onde começar. Esses materiais educacionais tem bastante, assim. Só que eu acho que nada melhor do que ser skin in the game, sabe? Baixa um aplicativo, baixa uma MetaMask da vida, que é uma carteira descentralizada, vai testar. Normalmente, gente, cripto você pode comprar a partir de R$1. Então, por ser super descentralizada, assim, você conseguir dividir a cripto em muitas partes. Hoje as pessoas acham, Gabi, que pra ter um Bitcoin, você precisa comprar um Bitcoin inteiro, que é mais de 600 mil reais. Gente, vocês podem comprar R$1 de Bitcoin, vocês vão ter 0,000 Bitcoin, sabe? Então, testa. Acho que a parte de ser skin in the game também é muito importante. Se você se interessa, fala assim, gostei aqui, ouvi a Gabi e a Lari falar, acho que eu gostei desse negócio, desse novo setor. Começa testando, eu acho que também vai ser um ponto de partida primordial, sabe? Com certeza, aproveitar os aplicativos, essa parte de investimento, que você não precisa comprar um monte. Compra R$1, vê o que dá. E, foi Exatamente. fácil, não foi? Pra você entender também todo esse ecossistema. Então, dicas valiosíssimas da Lari, muito legal. Gabi, eu falo aqui, ó, se alguém estiver assistindo aqui, quiser testar e me mandar depois, podem me procurar aí no LinkedIn, da vida, no Instagram, falar, testei. Pode ser no app do Mercado Bitcoin ou em qualquer outro app, quiser trocar uma figurinha, falar o que gostou, o que não gostou, olha eu já usando vocês aí pra procriação do meu produto. É isso, a comunidade ativa. Comunidade ativa. Comunidade ativa. Muito bom, muito bom. Tem que dar feedback ali pra Lari. Legal demais. Vou amar. E, Lari, tem alguma novidade que você acha que vai estourar a bolha ali de Web3 e que o pessoal deveria estar prestando atenção? Muito, gente. Tokenização. É uma palavrinha difícil, é uma palavrinha chata, mas ela vai ser o futuro de muitos mercados aqui, gente. A tokenização nada mais é do que você digitalizar um ativo. E isso tem grande potencial de revolucionar principalmente o setor imobiliário, diversos outros setores, assim, que às vezes você não necessariamente precisa ser dono de um apartamento inteiro para receber aluguel. Você pode comprar um token que representa parte daquele apartamento para receber parte daquele aluguel. Um exemplo, assim, chulo aqui que eu tô dando, tá? Mas tokenização, ela vai ser o futuro para muitos setores. Até a BCG ali, né, a Boston Consult Group, eles falaram que até 2030 vão ser mais de 16 trilhões de dólares tokenizados. Assim. CEO da BlackRock, diversos players, assim, do mercado estão falando que a tokenização é a próxima geração para os mercados, e não só o mercado financeiro. Então, se eu fosse dar uma dica, pesquisem sobre tokenização. Tem um termo um pouquinho chato que se chama RWA, Real World Asset, que é a tokenização de ativos reais. E isso realmente a gente vai ver nos próximos anos, assim, ser um boom tão quanto a inteligência artificial está sendo agora, ser um boom muito grande em vários mercados. Então, minha dica aqui é dar uma pesquisada sobre RWA, tenta entender um pouco, não precisa entender exatamente a tokenização, a blockchain, nada disso, mas exatamente o conceito, que é isso e como isso pode impactar os setores. Muito bom. Temos um episódio para o futuro. Então, vamos prestar Contem atenção comigo. nessa tendência. E aí a gente fala assim, Lari, vamos voltar, vamos falar daquele ponto. Porque agora estourou a bolha. Agora estourou e a gente vai falar como que o pessoal tá recebendo isso também. Já tô com a roupa de vinho. Muito bom, muito bom. E infelizmente nosso episódio ele vai chegando ao fim, mas para fechar a gente vai fazer um papo no off. Perguntas e respostas bem rapidinhas sobre PMM para Lari. Primeira pergunta. Uma buzzword de product marketing que você acha que podia desaparecer? Eu vou falar de PMM, eu acho que do marketing como um todo. Growth hacking, marketing digital, tudo que remete ao marketing como um guru. Gente, quando eu falo de growth hacking, parece que tem uma fórmula mágica para você atingir algum tipo de resultado. E a gente, como PMM, sabe que 99% é processo, teste, análise, dados, trabalho duro e 1% hack, né? 1% a sorte, o hack ou algo nesse sentido. Então eu desapareceria. Tudo que é hack, growth hacking, o guru do marketing digital, assim. Eu, Larissa, voto pra desaparecer. 2 votos aqui e eu acho que mais ouvintes votariam também, porque é isso, não tem receita de bolo. Não tem em nenhum lugar. E pra você, o que é uma piada pronta sobre product marketing?
Quando viram pro PMM e falam assim, então você faz o GTM lá, o PowerPoint, deixa bonito, né? O PowerPoint do GTM, assim, deixa bonito o PowerPoint do lançamento. Gente, socorro, né? Me lembra muito aquela imagem do PMM, que é um iceberg em cima, é o GTM embaixo, todo aquele trabalho, né, que a gente faz, assim. E parece que o PMM, ele se resume a esse verniz final, né? Esse tapinha no PowerPoint. E não na estratégia que a gente construiu. Então, pra mim, uma piada pronta é quando você fala, você já tem o PPT do GTM, com os canais de comunicação, com as peças, com isso, com aquilo. Eu falo assim, cara, se você soubesse, assim, o que tá por trás disso. Então, pra mim, é uma piada pronta quando resumem o PMM no PPT de lançamento e enxoval de peças, sabe? O flanelinha de design também existe o flanelinha de PPT. Então, assim, não somos flanelinhas de PPT. Muito obrigada. Isso é muito bom. Justo. E se você pudesse criar uma lei universal para quem é PMM, qual seria? Pra mim, se eu fosse criar essa lei universal, é que todas as áreas, todas as empresas encarem o PMM como tal. PMM é a voz do cliente dentro e a voz do produto fora. Esse é o nosso papel. Perfeito. A gente poderia, inclusive, terminar o podcast por aqui, gente, porque essa frase já diz muita coisa. Muito Resume bom. tudo. Muito bom, Lari. E, por fim, o que você anda estudando ou consumindo? Pode ser livro, artigo, case. O que você recomenda para quem tá escutando a gente? Gente, ultimamente o bichinho da neurociência me picou. Principalmente depois do avanço das IAs, né? Eu brinco que talvez o ChatGPT, eu dando ali os insumos perfeitos pra ele, né? Todo o insumo, toda uma base de dados, ele talvez consiga desenhar uma estratégia de go-to-market melhor que eu. Porém, ele não vai conseguir entender de comportamento humano. E se eu não der pra ele os inputs necessários sobre comportamento humano, ele possivelmente não desenha um GTM de sucesso. Então, ultimamente, eu tô estudando muito sobre neurociências, assim. É algo, gente, que eu recomendo muito pros PMMs que estão ouvindo. Nosso trabalho, ele diz muito sobre comportamento humano, sobre prever jornada, interação do usuário com o nosso produto. Então, pra mim, tá sendo uma porta, assim, que se abriu depois que eu comecei a estudar neurociência, que com certeza tá colocando minhas entregas como marketing de produto e o meu olhar em relação ao cliente em outro patamar, até para usar estratégias realmente que mexam com gatilhos mentais do usuário, assim. A gente já testou algumas coisas aqui dentro do MB e estudar sobre neurociência vai ser primordial. Então eu recomendo muito, assim, conteúdo de neurociência. Tô consumindo, eu sou assinante de uma plataforma que chama Reservatório de Dopamina, de um psicólogo que se chama Eslen Delanogari. Ele dá várias aulas, assim, sobre livros e afins. É muito aplicável ao nosso marketing. E se eu fosse recomendar também um livro que eu li que fala muito sobre isso, chama Subliminar, que é como o inconsciente dita nossas vidas. Ele é um livro sensacional de bom, chama Leonard. Eu não lembro o sobrenome dele, gente, fico devendo pra vocês, mas é o Leonard, que é o autor desse livro, e é sensacional. Então, estudem neurociência. Eu acho que vai ser um pouco do futuro aqui pra nossa profissão e a nossa linha de atuação. Muito bom. Depois eu deixo o link aqui na descrição desse episódio, assim todo mundo consegue ver tanto a parte do livro quanto a parte ali da plataforma que a Lari recomendou. Bom. Lari, muito obrigada por destravar tanta coisa boa. Foi muito legal poder explorar com você. Por mim, eu ficaria aqui uma tarde inteira falando sobre isso. Tomara que o pessoal goste também pra gente trazer mais episódios que são relacionados a esse tema, porque tem muita coisa pra gente explorar. Então, muito obrigada mesmo por participar. Você quer dizer aí algumas palavrinhas finais? Ai, Gabi, muito obrigada pelo convite, pessoal da comunidade do Fala aí PMM, muito obrigado. O papo foi incrível, se deixar, gente, eu falo horas sobre o tema, assim, então comentem aí o que vocês acharam, né, Gabi? Vai que a gente tem uma parte 2, um repeteco, outros temas, se alguma coisa não ficou claro, a gente pode fazer uma outra versão aqui pra trazer mais conteúdo pra vocês. E o meu recado final é, não tenha medo, gente, da Web3, assim, não tenha medo. Eu acho que quando a internet começou, né, a gente vê sempre um lado negativo das coisas. Não, a internet vai acabar com tudo. Essa questão de descentralizado vai tudo virar uma bagunça. A gente começa sempre sendo cético. E aí a minha dica pra vocês é não tenham medo. Não é um bicho de 7 cabeças. É um mercado novo, é um mercado fascinante, que precisa de pessoas entrando aqui pra entender como funciona. Eu vejo também que vai ter um boom aí de empresas voltado pra isso. Então, o PMMs daqui muito em breve vão ter oportunidades também pra atuar no setor. Tem muito espaço pra gente construir o futuro. Então, gente, sem medo, mais conhecimento. E vem com a gente aqui no Fala aí PMM pra saber um pouco mais sobre esse setor. Só deixar meu obrigado mesmo, meu agradecimento. Bom demais, Lari. E para os nossos ouvintes, a conversa não termina aqui. Então é o que a Lari falou, manda pra gente, pode ser pra mim, pode ser pras meninas também da comunidade, ali no WhatsApp, pode ser pra Lari. Manda pra gente o que você achou e quais temas vocês querem escutar pros próximos. E não esquece de visitar o site da Moengage, então www.moengage.com. Para quem é PMM, retenção e experimentação são palavras-chave todos os dias, então fica também a nossa recomendação.
Nos vemos no próximo episódio. Fala aí, PMM.